Olá, mais uma edição do CB Poder no Ar, disponível também em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. E você pode participar interagindo nas lives do Correio no Facebook, no Twitter ou no YouTube. Eu sou Alexandre de Paula e hoje a gente conversa com a secretária da Mulher, Érica Filipelli. Bem-vinda, secretária, muito obrigado. Obrigada pela presença. Durante a pandemia foi criado o programa Mulher Você Não Está Só para ajudar mulheres que estavam em situação de risco a procurar ajuda, a pedir apoio. Como é que funciona esse projeto? Qual foi a intenção? Como é que a mulher também pode acessar esses canais? Primeiro falar desse momento de pandemia que a gente está vivendo. E logo ali em março, quando o governador Ibanez Rocha decretou o estado de emergência, nós fomos alertados por vários organismos internacionais, né, que já estavam acompanhando essa realidade em outros países, por exemplo, como a Itália, a China, né, Portugal. E nos alertando, inclusive, tem um documento da ONU falando sobre isso, sobre o alerta que os países aqui deveriam ter com relação a essa situação de violência nesse período de pandemia. Porque muitas mulheres, né, o que eles previram, né, a partir desses documentos? Que justamente muitas mulheres estavam em suas casas, muitas vezes sem ter como acessar os equipamentos públicos, né, a delegacia, poder realizar uma denúncia. Então, pensando nisso, a gente criou já em março, o governador Ibanez decretou no dia 18 de março já a assistência social como sendo um serviço essencial. Então, os serviços da Secretaria da Mulher não pararam em nenhum momento. É lógico que a gente teve que correr atrás dos protocolos, enfim, de todos os documentos para regular essa atividade durante esse período, né? Então, a Casa Abrigo está aberta, a gente deixou os centros especializados de atendimento à mulher permaneceram abertos, né, no horário especial, com uma equipe reduzida, mas que tivesse ali podendo oferecer pronto atendimento. E uma campanha chamada Mulher Você Não Está Só, que era uma forma que a gente tinha de divulgar que esses serviços estavam abertos, né? E não só esses, também a gente criou um número de WhatsApp, que por ele a mulher poderia acessar, então buscar informações, saber se os serviços estavam abertos, se aquilo que ela estava vivendo era uma situação de violência, enfim. E também a gente tem alguns núcleos de atendimento à família e autores de violência que funcionam dentro do Ministério Público, né? Que havia uma restrição de acesso para a população. Então, o que a gente fez ali naquele momento? A gente instituiu o teleatendimento. Então, foi uma rede mesmo criada de serviços, né? Logo em seguida também a Polícia Civil já estabeleceu um protocolo também para as denúncias online, já criou também um canal de WhatsApp para denúncia, então acho que o DF saiu muito à frente, assim. A gente tem visto já o retorno de vários organismos de política para mulheres do país, né? Já interessados em saber o que foi que nós fizemos aqui para ter esse resultado que a gente está tendo. Secretária, esse é um problema, a violência doméstica, que ocorre, pelo próprio nome diz, dentro de casa, por alguém que às vezes a mulher confia, alguém que faz parte, existe uma relação às vezes de cumplicidade, de amor dela por parte dessa pessoa. Como fazer com que ela se sinta segura para denunciar, que ela entenda que é preciso denunciar, que ela precisa entender que a situação é grave e que ela não deve aceitar aquilo, sem que depois ela possa sofrer represália por parte do agressor? Olha, esse é o maior desafio que nós temos hoje, tanto que recentemente a Secretaria de Segurança Pública divulgou dados, né, um estudo muito completo da Câmara Técnica de Homicídios e Feminicídios. E no caso, se constatou que dos 109 casos, desde da criação da Lei Maria da Penha, né, desde o momento que a lei foi institucionalizada, criada, o que se identificou? Que mais de 79% dos casos das mulheres que foram vítimas de feminicídio não denunciaram. Essa realidade acontece também em outros locais do país e esse é o nosso maior desafio. Justamente, não só que a mulher procure ajuda, porque a partir do momento que ela busca o poder público, o que ela está vivendo, aquela situação de violência, não é mais uma situação de foro íntimo dela, mas aí você já aciona o poder público para agir. E aí, a partir daí, né, existem as ferramentas, os programas, as ações, a própria denúncia, investigação, que visam também as medidas protetivas, proteger a vida dessa mulher, né? Então, esse é o nosso maior desafio e nosso medo, né, o temor que a gente tinha, né, do governo era justamente que houvesse uma subnotificação nesse momento, né? Claro que para o quê? Quando a gente fala que a mulher precisa denunciar,
Claro que a gente também precisa mostrar para ela, é importante que ela tenha acesso às informações, tenha conhecimento do que aquilo ali implica, o que implica uma denúncia, né? A gente também trabalhou muito em cima disso durante esse período de pandemia, criando tutoriais, né, bem simples, explicando o que acontece a partir do momento que eu faço a denúncia, o que acontece se eu denunciar o meu vizinho que está agredindo a minha vizinha, enfim. É importante que ela tenha acesso às informações, em primeiro lugar, que aquela denúncia, né, a partir do momento que ela é feita, você aciona o poder público e logo com isso a responsabilidade do poder público de proteger a vida dessa mulher. Então por isso que a gente insiste tanto na denúncia. E não só isso, que ela também conheça os outros serviços que são oferecidos, né? Uma mulher que denuncia, que sofre risco de voltar para sua casa, ela tem acesso, por exemplo, a um equipamento chamado Casa-Abrigo, né, que no caso ela é coordenada e mantida pela Secretaria da Mulher. Então é um espaço que a gente tem muito carinho por esse espaço, porque sabe que ele é um momento de passagem, de transformação, né? A mulher muitas vezes vai para ali num estado de extrema vulnerabilidade e ela precisa ter acesso a outros equipamentos. Ela só é desligada desse serviço quando ela entende que ela está pronta para seguir em frente e quando ela tem condições, né, para reconstruir a sua história. Então, aí, a partir disso, você tem aluguel social, você tem auxílios do governo que são oferecidos, né? De uma forma muito integrada, e isso é bem importante, esse é um papel da Secretaria da Mulher, é justamente a articulação com outras pastas, com a assistência social, com a defensoria pública, né? Enfim, com a justiça. Infelizmente, ano passado, um dos nossos principais assuntos foi o feminicídio, era algo que estava sendo discutido o tempo inteiro pelo grande número de casos. O que tem sido feito para combater esse crime, que é muito difícil também de se combater, né? O que pode ser feito para prevenir? Não, com certeza. Eu acho que o ano passado foi um ano de muito desafio, né? Primeiro foi a criação da Secretaria de Estado da Mulher, então com isso toda a responsabilidade que a pasta nos traz. E segundo, que é institucionalizar uma política que estava sendo esquecida no passado, né? A pasta da mulher, de política para mulheres, ela era gestada no governo passado por uma secretaria, uma subsecretaria a secretaria adjunta de uma secretaria. Então, ou seja, você não tinha, para uma pasta que é transversal, você não tinha essa facilidade de articulação que é necessária, né? Então, a gente teve que institucionalizar todas essas políticas. Então, isso vai desde reforma dos nossos equipamentos, nós conseguimos reformar os 3 espaços, os 3 centros de especialidade de atendimento à mulher, né? O que isso representa? A gente ampliou a capacidade de atendimento. Eles estavam assim com os espaços muito deteriorados, salas comprometidas. Então, a gente fez essa ação logo no começo. A gente criou outros equipamentos, como, por exemplo, o Espaço Empreende Mais Mulher, que é um espaço voltado justamente para que a mulher busque ali capacitação, qualificação, cursos, né, de capacitação. E o que é interessante dele é que a gente também leva ali para dentro desse espaço uma equipe de psicólogos e assistentes para poder oferecer o atendimento às mulheres que nós identificarmos que estão em situação de violência, né? Não só isso, mas também organizar os serviços. Então, a gente está trabalhando de uma forma muito efetiva na reconstrução desse serviço. Precisa funcionar, né? Agora, em breve, quinta ou sexta, a gente já está lançando um serviço novo, que é a Agenda Web. O que é isso? Então, dentro do aplicativo do eGov, a mulher vai poder acessar a nossa agenda dos nossos equipamentos e poder agendar de forma rápida, fácil, né, os horários para ser atendido. Isso é muito bom, ainda mais num tempo de pandemia, que às vezes elas ficam inseguras de sair de casa sem saber se vão conseguir, né, encontrar um atendimento ao sair de casa. Então, não só isso, também programas importantes. Então, nós identificamos que diante de um número de mais de 70% de mulheres, né, vítimas de feminicídio, que não buscavam ajuda, então nós criamos programas, por exemplo, como a Jornada Zero. Então, a gente levou a comunidade para dentro desses equipamentos para entender como que funciona, para poder nos ajudar na multiplicação dessas informações, né? Esse programa foi até criado em parceria com o Fundo de Populações da ONU. E pensando também na política macro, né? A gente pensar em ir para as escolas. Então, criamos o Amor Sem Violência e temos trabalhado justamente no fortalecimento dessas políticas, né? Para que o governo passe, mas essas políticas continuem, né, firmes, estruturadas, né? Que, com certeza, a gente pensar na violência contra a mulher, a gente não está falando só da questão
da punição ali, né? Muito pelo contrário, ou até do caso da proteção da mulher, mas a gente tem que ir lá atrás, a gente tem que ir na prevenção. Para você conseguir resolver Exatamente. o problema de fato, ou pelo menos diminuir essa Então, situação. evitar, por exemplo, a informação, ela é uma estratégia muito importante, né? Então, nós investimos muito durante o ano todo numa ação que até eu estava falando, né? Que é do nosso ônibus Lilás, que é a unidade móvel. Então, por que não usar essas unidades para irem para as festas, para os shows, para os eventos culturais e conversar com as mulheres, falar sobre os nossos serviços, falar sobre a violência? Então, a gente precisa evitar. E para isso que é tão importante ter uma secretaria estruturada, uma política estruturada, que é justamente evitar que chegue até o nível que a gente tem visto, em que as mulheres estão vivendo uma situação de extrema vulnerabilidade, de violência, né? Ou são vítimas de feminicídio, né? Infelizmente, o poder público não tem conhecimento, não pôde agir. Ao mesmo tempo que a gente vê a discussão sobre o machismo aparecendo com mais destaque, esse assunto sendo tratado, questões como essa, a gente também vê a violência contra a mulher ainda muito forte, problemas como nas relações trabalhistas, abusos, assédios, tudo isso continua também muito presente. A gente melhorou em algum sentido nos últimos tempos? Quanto a gente ainda precisa para seguir? Eu acho que o maior desafio que a gente tem hoje, eu volto a dizer, que é a subnotificação, né? A partir do momento que a gente tem números tão altos de mulheres que não buscaram apoio, então a gente sempre se pergunta, né? Quantas mulheres estão vivendo uma situação como essa sem chegar até o poder público? Então a gente tem que criar ferramentas para isso. É claro que hoje você tem uma lei, Maria da Penha, esse mês agora de agosto a gente comemorou 14 anos da lei, né? A gente até realizou uma discussão no âmbito da secretaria, trazendo organismos internacionais, enfim, personalidades que têm uma luta, né, reconhecida na frente dessa causa, justamente para que a gente avalie o que é a Lei Maria da Penha e o quanto que a gente avançou e quais são os nossos desafios, né? Claro que nós ainda precisamos avançar muito diante de números como esse, de subnotificação, né? E ainda de ver no nosso país e no mundo também relações de desigualdade tão claras, né? Por exemplo, quando a gente vai identificar quanto mais tempo a mulher gasta com atividades domésticas durante a semana do que o homem, né? A gente está fazendo agora, inclusive, com a Codeplan, um estudo sobre isso. Qual que é o impacto do uso do tempo na vida profissional das mulheres? Será que não impacta uma mulher que trabalha em média de 6 a 8 horas a mais em atividades dentro de casa, né? Relacionadas a cuidado com a casa, cuidado com as pessoas? Será que isso não impacta o crescimento dela? E com certeza o crescimento dela também impacta o desenvolvimento do DF, né? Então é todo esse tipo de discussão que a gente tem feito. Com relação ao assédio, eu acredito que a informação ela é a maior ferramenta que nós temos hoje. Então, é você buscar, e claro, não só a informação, não adianta ela ter acesso à informação, saber como agir se ela vai buscar apoio do governo, dos órgãos governamentais ou institucionais e não conseguir ter respaldo e proteção, né, adequadas. Para isso, a gente está trabalhando no âmbito do governo do Distrito Federal com um programa voltado para assédio moral e sexual. Com várias parcerias, em breve a gente quer lançar esse programa. Acredito que vai ser o primeiro estado da federação a ter um programa institucionalizado voltado para isso, né? Que é justamente o quê? Voltado para a conscientização dos servidores, mas também, né, a construção de uma rede de proteção dentro do governo, no âmbito do governo, para conseguir identificar os casos que verdadeiramente são casos de assédio, porque muitos não são. E, a partir do momento que identificar no caso de assédio, poder agir, né? Punir aquilo que precisa ser punido, né? E, com certeza, a gente vai criando nisso também uma cultura de paz, né? E, secretária, a gente vê, não só no Brasil, um crescimento muito grande de um pensamento muito conservador, exacerbadamente conservador, de extrema-direita, com defesas de ditaduras e outras coisas que não são defensáveis. E que traz também questões de gênero, de raça, e a gente vê nos Estados Unidos também questões muito relacionadas a isso. A senhora acha que a ascensão desses movimentos tem relação com as situações que a gente vive, com essa onda de violência que a gente está vivendo, que viveu? Eu acredito que hoje a gente vive, né, no mundo todo um movimento muito mais forte conservador, né? E com certeza, quando a gente fala de movimentos conservadores, a gente sempre vai encontrar aí caminhos que cheguem até a discussão da política para mulheres, a política, né, voltada para a proteção e defesa das crianças, adolescentes, racial, das minorias, enfim, né? E eu sempre digo isso, que é importante a gente entender a história dessa política,
né? Ela não é uma política que nasceu aqui no âmbito do Brasil, muito pelo contrário, ela é uma política internacional que foi discutida no âmbito, né, da Declaração Universal de Direitos Humanos, das convenções internacionais pela proteção da mulher. Então, hoje o que a gente vive com a institucionalização dessa política, tem uma Secretaria de Estado, é simplesmente um fruto de uma luta que é muito antiga, né? Lógico que as discussões, elas sempre vêm e voltam, mas eu sempre falo que há algo muito forte, né, que é justamente, primeiro, uma legislação forte que a gente tem, que é a Lei Maria da Penha, né, que, claro, foi considerada pela ONU como uma entre as 3 melhores legislações do mundo na proteção e na prevenção da violência contra a mulher. Então, não é algo, né, tão simples de ser destruído. A gente viu agora recentemente na pandemia, né, o Congresso Nacional agindo de forma muito imediata e contundente já na implementação de algumas ações e determinações importantes para garantir essa proteção. Mas, claro, sempre há discussão. Agora, eu acredito realmente que a política, da forma que está, institucionalizada, e cada vez que as pessoas, as mulheres conhecem, que a gente fortalece os movimentos democráticos, né? Que a gente traz para perto esses organismos de políticas para mulheres, os organismos não governamentais, os movimentos feministas, femininos, com certeza a gente consegue trazer para o âmbito, né, de discussão, assim, uma discussão avançada e não que retroaja direitos. Acho que a gente tem algo muito claro hoje, é justamente o comprometimento e não permitir que esses direitos retroajam para não beneficiar, né, no caso, as mulheres. Secretária, você citou diversos órgãos que atuam também. Como é que funciona essa integração? É necessário, de fato, é um dos pontos mais importantes, né? Não dá para ser só um trabalho da Secretaria, são vários outros atores. De forma alguma. Quando a gente fala de política para mulheres, a gente está falando de transformação de sociedade. Eu sempre digo isso, né? Porque um dia me deixou apaixonada pela pauta foi isso, foi poder compreender a dimensão, ter a oportunidade de participar de movimentos internacionais e ver o tamanho dessa força da força que há por trás dessa política. E simplesmente também pela visão que muitos países têm como sendo uma política estratégia voltada para o desenvolvimento de nações. Se eu tenho uma nação que grande parte das mulheres relata ao longo da sua história viver qualquer tipo de violência, de assédio, com certeza eu estou tendo o quê? O comprometimento dessa mulher como força ativa, economicamente ativa, pronta para produzir, né? Famílias mais saudáveis, uma sociedade mais estruturada, tudo isso está interligado. Então, uma visão estratégica para essa política, ela tem uma visão global de desenvolvimento, né? E é claro que, assim, para isso, e é por isso que eu falo da importância da gente ter uma Secretaria de Estado e fortalecer toda essa rede, a gente agora, né, essa semana a gente vai lançar o edital. É a primeira vez que o Distrito Federal vai realizar eleições para o Conselho de Direitos da Mulher. Então, com isso, a gente abre a porta para que 12 organizações não governamentais, né, representativas aqui do Distrito Federal, disputem uma eleição. Isso é muito importante para nós. É o quê? São órgãos de controle, né, de consulta, que vão estar ali acompanhando a implementação dessas políticas, trazendo um pouco da visão do que tem na sociedade, nas comunidades, né, e também diante dos movimentos que elas representam, porque a ideia é que a gente tente, né, garantir a pluralidade, a participação, enfim. E quem ganha com isso, com certeza, são as mulheres e a sociedade, né? Dentro do próprio GDF, essa integração também tem acontecido com a Secretaria de Segurança, muito, de Educação? E eu falo sempre isso, assim, eu falo para o governador Ibanez que ele conseguiu uma fórmula de sucesso, que foi justamente garantir essa integração dos secretários, das secretarias. Então, e a partir do momento que a Secretaria da Mulher, ela se torna Secretaria de Estado, isso nos dá a possibilidade de implementar políticas, né, em parceria com todas essas pastas. Isso é muito importante. Isso, para a gente, é o que? É ganho de tempo, com certeza, efetividade nas ações, muito maior força na implementação dessas ações, porque não é só a Secretaria de Estado da Mulher, mas é a Secretaria de Estado de Segurança, com a Secretaria de Educação, de Trabalho, enfim, né, de Saúde. A gente tem trabalhado de forma muito integrada, principalmente com essas pastas, trabalho, saúde, assistência social, educação, enfim, segurança pública, né, que é a nossa grande parceira. E é justamente para isso o quê? Você unificar esforços, né? A gente tem conseguido aí importantes avanços. Agora, em breve, a gente vai lançar o 4º Centro de Especialidade de Atendimento à Mulher, mas com uma característica muito inovadora, né? A Secretaria de Segurança está trabalhando na implementação das tornozeleiras com os dispositivos de emergência. Então, a ideia é justamente que a Secretaria da Mulher tem um espaço dentro do CIOB, né, que é o Centro Integrado de Operações de Brasília,
justamente oferecendo esse atendimento, um acolhimento a essas mulheres que vão ser atendidas por esse programa. E não só isso, né, o acompanhamento da Secretaria da Mulher. Então, é uma forma da gente integrar políticas naquilo que é nossa competência. Para que não fique um trabalho só separado Isso. e ineficaz. E muitas né? vezes você às vezes tem um retrabalho quando as secretarias não interagem, não integram as ações. Então, é muito melhor a gente otimiza a nossa força de trabalho. Então, poxa, se eu fosse abrir um centro especializado de atendimento à mulher, eu ia precisar de uma quantidade muito maior de servidores, mas integrado com a segurança e a segurança integrado com a Secretaria da Mulher, com certeza a gente consegue uma estrutura muito mais enxuta e com certeza muito mais efetividade nas ações. Então, não algo que a gente perde muito nessa política é justamente a falta de integração. Né? As mulheres às vezes buscam a saúde sem que a segurança pública saiba. Né? Muitas vezes as mulheres chegam até os hospitais vítimas de violência, mas sequer, né? A não ser que agora, depois da obrigação... A gente precisa ir para um intervalo, mas a gente já volta falando sobre esse assunto. Sim. O primeiro bloco do CB Poder fica por aqui, a gente volta já já. Hoje a gente recebe a secretária de Estado da Mulher, Érica Filipelli. Até já.